bem-vindos a mais um iCast, o videocast do Descubra Minas. Você sabia que o turismo internacional no Brasil cresceu mais de 70% no primeiro semestre de 2025? E que aqui em Minas Gerais, mais de 70% das empresas de eventos já cresceram mais do que na pandemia? E que, no Brasil, 40% dos brasileiros têm intenção de viajar em 2025 e estão colocando isso no orçamento? Pois é, esses dados eles são muito importantes e há 10 anos atrás a gente não tinha referência nenhuma disso. E isso, os dados foram evoluindo, a gente foi evoluindo na análise desses dados, mas com essa análise e com esses dados surge um problema. Agora a gente tem muito dado e muita informação. Um excesso que para a gente pode ser um problema. E pensando nisso, e pensando em como resolver isso para um empresário e no dia a dia do nosso convívio, a gente criou, dentro da FEComércio, o Observatório de Turismo, um projeto que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje, junto com os nossos colegas, e estou convidando aqui a nossa economista da FEComércio Minas, a Gabriela Martins, e o Guilherme Maximiano, acertei? Acertou. Acertei o nome. Que é o turismólogo e agente de viagens do Mercado das Flores aqui em Belo Horizonte, que está trazendo um projeto super incrível, que a gente vai falar hoje um pouquinho sobre isso. Eu vou começar a minha pergunta, bem-vindos, né, assim, olá, testa o microfone aí, para ver se tá tudo certo. Vou começar a minha pergunta para a Gabi. Aqui a gente normalmente começa com a nossa conversa explicando um pouquinho sobre o nosso trabalho. Então eu queria perguntar para você, como que funciona o Estudos Econômicos, que é o nosso setor dentro da FEComércio, qual que é o seu trabalho e como que surgiu a ideia do observatório para a gente lá? Sim, falar um pouquinho do meu trabalho, o pessoal vai falar, nossa, que coisa chata. Mas, gente, não é chato não, é legal pra caramba, é super interessante. E, na verdade, está mais no dia a dia das pessoas que as pessoas costumam até mesmo acreditar. O Estudos Econômicos da FEComércio é responsável por boa parte dessas pesquisas de movimentação econômica e também movimentação do próprio setor do comércio. Por exemplo, quando chega no Dia dos Pais, que é a nossa próxima data, aquela pesquisa que passa na televisão falando boa parte dos empresários espera que a data seja positiva, que vai haver um aumento, isso sai da FEComércio, isso sai lá do setor de estudos econômicos. Então, boa parte do nosso trabalho é realmente fazer pesquisa direto com o empresário, pesquisa direto com o consumidor, saber a opinião dos belo-horizontinos, saber a opinião dos mineiros e levar isso para toda a sociedade. Além disso, também a gente trabalha muito com dados que a gente pega de sites, pega de informações oficiais, traduz esses dados e traz também para a população, seja ela os empresários, seja ela os estudantes, quem tiver realmente o interesse daquelas informações, a gente tenta trazer um pouco mais mastigado, falando de uma maneira mais popular. E o Observatório do Turismo, ele vem desse lado. A gente vai pensar em trazer algo mais fácil para o empresário, algo mais fácil para a população. É trazer informações importantes, relevantes e de extrema importância mesmo para o dia a dia do empresário, para o dia a dia da população, de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais tranquila. E no fim desse observatório a gente também traz uma análise econômica, juntando então agora os setores do turismo e da economia, os dois mundos, os melhores dos mundos, ali num único arquivo. Então realmente a gente quer se aproximar das pessoas, quer que essa comunicação seja efetiva, seja clara, seja leve, e o observatório ele surge dessa ideia. Então, ótimo. A gente criou o observatório, e aí eu vou me colocar aqui no lugar de participante dessa equipe, que é uma equipe de trabalho conversando, né, agora, um bate-papo. Nós criamos o observatório justamente para isso, para aproximar do nosso público de turismo, que hoje, como eu falei na nossa introdução, sofre de um excesso de informações, né? Se há 10 anos a gente não tinha dados, hoje a gente tem dados demais e o nosso papel é esse. E falando um pouquinho disso, foi por isso que a gente trouxe o Guilherme aqui, ele teve uma ideia muito bacana lá no Mercado das Flores, que é o nosso centro de atendimento ao turista de Belo Horizonte. Ele trabalha lá atendendo o público, ele trabalha lá fazendo esse trabalho de acolhimento das pessoas, que a gente já falou aqui, praticamente fala em todos os episódios do iCast, né, claro. E ele teve uma ideia de fazer uma pesquisa que faz o mapeamento desse perfil desse turista que visita o espaço. Isso. E aí, Guilherme, eu queria entender com você, e queria que você explicasse para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo a gente, como que nasceu essa ideia, como que veio, de onde veio essa necessidade de falar sobre isso, de falar de dados dentro do mercado, dentro do acolhimento, e como que está sendo essa implementação, porque é uma pesquisa relativamente nova, se foi fácil, se teve perrengue, aqui a gente fala... A gente fala a verdade, tá? Bacana. Pode falar. Bem-vindo. Obrigado. Bom, queria agradecer a toda a equipe, né, que me convidou para estar aqui hoje.
Eu sou Guilherme, novamente, trabalho lá no Sesc Mercado das Flores, é uma unidade bem central aqui de Belo Horizonte, para quem não conhece. E é uma unidade justamente voltada ao atendimento do turismo. A gente também oferece alguns serviços, enfim, para quem queira conhecer um pouco a cidade. Mas essa pesquisa, ela nasceu muito da necessidade da gente entender quem entra ali dentro do mercado, né? Qual é esse público frequentante ali do mercado e também o público que está visitando a cidade de Belo Horizonte, né? Então a gente percebeu que a gente tem um volume de visitantes um pouco alto e a gente não estava conseguindo entender que tipo de público era esse que estava entrando ali dentro. E essa pesquisa, ela surgiu a partir dessa necessidade, né? Muito além disso, de entender o público, é também uma forma de nós conseguirmos tratar, né, esses dados e também traçar algumas estratégias futuras de análises, tanto para marketing como para, enfim, direcionamento de, enfim, serviços, né, integração e tudo mais ali dentro. Então, são dados que a gente está coletando dentro do mercado, justamente para potencializar o nosso campo de atuação mesmo, do turismo aqui em Belo Horizonte. Faço até uma referência, né? A gente tem várias análises que a gente pode fazer aí, como análise SWOT que existe no mercado, que a gente busca entender as potencialidades e as fraquezas, as virtudes dos espaços. Então, essa pesquisa ela pode auxiliar muito a gente na tomada de decisão futura, né? Uhum. Então, esses dados é muito importante a gente coletar lá no Mercado das Flores. Eu estou muito feliz que ele está completando aí um tempinho bem interessante, quase um ano que a gente está coletando esses dados lá. E a gente tem bons frutos aí nessa coleta. Então, o objetivo dos dados era compreender o público, né? E justamente como que a gente consegue traçar algumas ações voltadas ao turismo em Belo Horizonte, né? E aí, só para complementar, eu queria entender um pouquinho, queria que você explicasse um pouquinho mais. A gente incorporou recentemente, assim, bem recentemente, Sim. é a primeira vez que a gente soltou o observatório já com o resultado dessa pesquisa. A Gabi fez as análises, a equipe de estudos econômicos, a gente reuniu. E foi uma vontade, né, de abordagem sua ali. E a gente fala muito nessa questão de coleta de informações para tomada de decisão. A gente fala muito sobre essa importância para o dia a dia. Então, o que a gente já estava fazendo no observatório, ela tentar traduzir isso, né, para o dia a dia. E você foi lá e pegou uma iniciativa. Exato. Nós temos muito do nosso público do Descubra Minas, que são gestores privados e gestores públicos que sentem muita dificuldade de aplicar a pesquisa e de fazer com que esses dados se transformem em alguma coisa, sabe? Às vezes a gente tem o centro de atendimento de turista de várias cidades em Minas Gerais ou no país que fazem a coleta, mas que a gente não consegue, eles não conseguem palpar aquilo e eles sentem muita dificuldade. Eu queria que você me explicasse para o nosso público como que funciona essa abordagem lá na hora que vocês estão fazendo a pesquisa, porque eu achei super interessante o fato da pesquisa não ser uma pesquisa tão engessada, né? Ela não ser uma pesquisa dura, ela ser uma pesquisa que ela tem a ver não só com você entregar um papel, né, para uma pessoa e falar preenche aí. Sim. Ou então você fazer uma abordagem fria. Vocês realmente pegam os dados e vão coletando esses dados dentro dessa entrevista, nesse atendimento. Eu queria que você explicasse pra gente essa metodologia de como é que você pode fazer, que pode servir de exemplo para outros lugares também. Legal. Bom, acho que o primeiro passo para quem está assistindo a gente é justamente compreender as necessidades que tem ali dentro do seu território, né? O que você busca com essa pesquisa. Que aí, a partir disso, você traça algumas perguntas necessárias que serão feitas no momento da coleta. Mas a gente tem uma metodologia lá de coleta de pesquisa que ela, justamente como você bem pontuou, Milena, ela não é engessada, ela não é esse formato de formulário que a gente fica algumas horas com a pessoa coletando. Ela justamente acontece em um roteiro de acolhimento nosso, dentro da unidade. Então, o visitante, ele chega no nosso espaço, a gente consegue traçar algumas perguntas dentro de um roteiro de acolhimento breve com ele, e através disso nós coletamos esses dados em uma ficha de pesquisa diária, né? Então, no ato mesmo do turista entrar na nossa unidade do Sesc Mercado das Flores, a gente
já pergunta de onde ele vem, qual que é o objetivo aqui na cidade, se já visitou alguns atrativos, principalmente como ficou sabendo, né? Isso tudo dentro de um diálogo bem fluido, nada engessado, e através dessa conversa a gente consegue coletar esses dados e depois transcrever para a ficha. Então, os nossos agentes que trabalham lá na unidade, eles ficam responsáveis desde a coleta desde o acolhimento do turista na unidade até o registro da coleta das fichas. Depois nós passamos as fichas semanalmente, né, para uma planilha de dados, depois para fazer a tratativa mensalmente, também por semestre. Mas eu acho que o principal diferencial dessa pesquisa é justamente essa jogada dela acontecer em um momento de acolhimento, sabe? Sem que algo... invasivo, né? Invasivo. Não, a gente acha muito chato sim, responder pesquisa, gente. Isso. É chato. Desculpa, Gabi, é chato. É chato. É muito chato responder pesquisa. E o que chama atenção é justamente isso, né? É um bom exemplo de como que quem está ali fazendo a gestão desses dados pode utilizar essa metodologia. Na prática, é pensar em uma entrevista estruturada, uma entrevista que a gente chama de qualificada, que vai extrair ali os dados mais importantes e que vai ajudar a entender para uma tomada de decisão mais legal. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção na abordagem que vocês tiveram. Exato. Nós havíamos tido ideias, né, na época da concepção do Mercado das Flores, de fazer pesquisa também. Sim. Só que era completamente diferente. E o jeito que você elaborou e envolve a equipe, que isso é muito importante, todo mundo participa desse processo, todo mundo embarcou nisso, porque eles sentem essa necessidade também de entender quem que está ali, né? Eles entendem no dia a dia, mas aquilo... contra fatos não argumentos, né? Aquele ditado que diz. Exato. Então, a equipe, ela entra dentro disso. Com certeza. Eu vou voltar agora uma pergunta para a Gabi. E eu queria falar um pouquinho mais sobre o nosso observatório. Porque o nosso observatório também, ele tem essa perspectiva não só de tratar de dados primários, que é o que a gente chama, que são dados que a gente vai coletar lá na ponta, que é o que o Guilherme faz, né? Mas também de buscar dados que são de outras fontes dentro do mercado. A gente não faz só uma coleta de informações e organiza e joga para o mundo. A gente faz uma análise dentro disso e isso é uma prática que é bem colocada dentro da federação e no sistema de uma forma total, assim. E essa experiência do observatório, o que você acha que, assim, a gente descobriu várias coisas, né? Durante esse caminho que a gente está fazendo aqui, a gente descobriu várias coisas que foram evoluindo o nosso trabalho dentro do observatório. Ele está fluindo um pouco melhor. E eu queria que você desse uma percepção de como que foi essa inclusão da pesquisa do Guilherme, da pesquisa do Mercado das Flores, dentro do observatório, que tá, assim, fresca, saiu hoje, tá, gente? Saiu hoje, mas é bom a gente poder falar sobre nossas experiências, de falar de uma maneira tão aberta, porque quando eu tive contato pela primeira vez com a pesquisa do Guilherme, eu falei assim, gente, essa informação aqui, ela é incrível, isso é muito importante. E um dos fatores de ser tão importante, além de todas as informações que ela agrega, é de ser um produto do sistema. É um produto desenvolvido por um colaborador, por um colega do próprio sistema, olhando ali para aquele público, olhando para aquela região, para um produto do sistema e também trazendo informações novas, ou coisas novas. A gente tem, obviamente, as pesquisas lá dentro do setor de estudos econômicos, que são pesquisas que têm todo o nosso calendário de aplicação, mas algo que é feito ali na ponta, com um carinho tão grande na hora da aplicação, que é uma aplicação mais humana, mais próxima mesmo de quem está ali, de ver a pessoa na pesquisa, você consegue ver. E trazer isso para o observatório é muito legal. Como a gente começou a discussão falando que é muito dado, a gente tem uma série de dados, cada vez mais dados, e aí? O que eu faço com isso? E agora, né? E agora? Principalmente para quem não tem tanto contato com dados, não consegue aprofundar tanto, não tem tempo, não tem interesse, uma série de fatores. Mas a pessoa pega aquele tanto de dados e fala assim, e aí, o que eu faço? Como que eu aplico isso aqui no meu dia a dia? Como que isso aqui vai me ajudar? Aí o observatório, ele traz isso. Com essa análise que a gente foi realmente crescendo, o observatório ele é muito legal, porque ele vai crescendo, eu falo que é como uma ópera, que vai tendo ali seus atos e vai só crescendo dentro dos próprios atos. A gente vê que trazer uma análise sincera, uma análise franca, uma análise clara, pegar esses dados, agora, esse que está lançando agora, novinho, foi muito bom poder trazer isso. É muito bom poder trazer isso, é muito bom poder aproximar ações tão importantes e tão bonitas mesmo, que é bonito de se ver.
como Bonito essas... ver ele falando, né? Nossa, é de encher o coração de orgulho, assim. E realmente é muito legal e muito bom saber que a gente está conseguindo levar isso às pessoas. Isso. Bacana. Assim, a gente tem outras fontes de dados. A gente tem o Observatório de Turismo do Estado também, que trabalha muito bem, Sim. né? Que cria dados muito interessantes, que a gente faz parte também, né? Porque tá todo mundo trabalhando em prol desse desenvolvimento de uma base estadual. A gente ainda não conseguiu chegar a níveis municipais, né, de dados quentes, né, que é o que vocês estão fazendo lá no mercado para Belo Horizonte, que é a ideia a gente, né, replicar isso. Exato. E lá no observatório é isso, a gente pega as informações e transforma ela numa coisa que vai ser aplicável ao dia a dia. O Observatório de Turismo não é o único observatório que tem na FEComércio, né, Gabi? Tem o econômico, o jurídico, me corrija se eu estiver errado, tá? Não. É o econômico e o jurídico, né? Isso. E assim, a gente está trabalhando para que essas informações cheguem mais perto para quem tá lá, o dono da pousada, o cara do restaurante, o agente de viagem, ele não tem tempo para ficar lendo planilha de dados ou informações muito pesadas. Ele quer saber o dado que eu falei aqui no início, o que significa 40% das pessoas colocando viagem como prioridade em 2025. Significa para ele que ele tem oportunidade de negócio, que ele tem que começar a fazer ensaio, ele tem que começar a clicar umas coisas na cabeça, né? E aí a gente traz isso para uma leitura de formato, que foi que a gente criou no Observatório, que junta um pouco dessa humanização do atendimento com essa entrega que vem um pouco mais dinâmica, né? A gente lança o Observatório em formato digital, a gente lança ele em vídeo, e isso é muito legal. Sim. Aqui a gente já tá conversando, eu sempre perco a noção do tempo nas conversas, tá, gente? O pessoal que tem que me avisar aqui quanto tempo a gente tá falando. E eu queria partir para uma conversa que vai para vocês dois agora, uma pergunta para vocês dois, já puxando nas perspectivas de futuro que a gente tá pensando, né? Claro. Então, assim, a gente tá ali, já criou o observatório, já criou a pesquisa, já criou o observatório, tem tudo menos de um ano, é tudo muito novo, é tudo muito evoluindo enquanto a gente tá conversando. E agora, a gente está nesse desafio de trazer mais pessoas para perto e de evoluir esses dados. E aí eu queria que vocês dessem um spoiler do que a gente está pensando para isso. E ainda vou pedir uma pincelada ali. São duas perguntas em uma. Primeiro, eu quero que vocês deem um spoiler de que a gente está pensando. E num segundo momento, eu quero que vocês dirijam-se, né, aos nossos convidados, aos nossos ouvintes e assistentes. Assistente foi ótimo, né? As pessoas estão assistindo a gente. Pode deixar o corte aí, tá, gente? Eu queria que vocês falassem um pouco e dessem uma mensagem para eles, incentivando as pessoas que estão lá lutando para entender dado, para fazer dado, para incorporar isso no dia a dia de rotina. Quais são as principais dicas que vocês dão? Se tem alguma ferramenta que pode ser utilizada, se a gente pode conversar, para a gente compartilhar esse conhecimento mesmo que a gente está adquirindo ainda, né, durante o observatório. Se vocês quiserem conversar, Guilherme, fica à vontade, depois a Gabi, e aí a gente está encerrando, eu juro. Perfeito. Eu acho que para complementar toda a reflexão que a gente está trazendo aqui, esses dados são ótimos para a gente identificar até mesmo sazonalidades, né, de visitantes, de turistas que estão na cidade, como que a gente consegue ofertar serviços, como que a gente consegue direcionar os serviços mais voltados a determinada época, ou se não, provocar novos serviços em épocas em que a gente tem poucas visitas aqui na capital. Eu desejo muito, não sei se ser um spoiler, mas eu desejo muito que essa pesquisa se amplie em todo o território de Minas, ou pelo menos por boa parte do território. Então, eu espero que esse trabalho que a gente tem construído juntos, né, junto com o sistema, ele tome braços um pouco maiores, que a gente consiga entender as necessidades, as potencialidades, os limites também do território de Minas Gerais. Eu acho que Minas, né, a gente teve agora, muito recentemente, né, o patrimônio tombado da Caverna do Peruaçu, se eu não me engano. Isso mesmo. E isso atrai muito turista, de todo mundo, né? Então, a gente pode ter um crescimento aí de turistas estrangeiros também aqui no estado. Então, essa pesquisa, né, o nosso desejo é que no futuro ela seja ampliada para todo o território. E o que eu poderia dizer para as pessoas que estão assistindo a gente é que comece pelo menos de algum local, assim, sabe? Eu gosto de bater muito na tecla enquanto turismólogo que a gente tem que compreender o território que a gente está, para a gente entender o que a gente consegue trabalhar, até onde a gente consegue ir.
quais as necessidades dessa população que está ali, qual a necessidade desse território em relação ao turismo. Então, a partir disso, você consegue, de algum modo, ir traçando as perguntas necessárias para o seu estabelecimento, enfim, para aquele território que você está atuando diretamente. Então, o primeiro passo é começar, sabe? Eu acho que essa é a primeira dica que eu poderia dar, e o resto a gente vai aperfeiçoando, né? Isso. Gabi. Realmente, o primeiro é começar. E quando o Guilherme estava falando, eu fiquei aqui pensando, né, o que eu poderia falar depois de uma resposta tão completa e tão boa. Mas aí eu fiquei olhando ali para a televisão, tem o logo do Sistema Comércio. Quando a gente fala de sistema, fala sistema, não são todas as pessoas que estão familiarizadas. Nosso sistema tem a Confederação Nacional do Comércio, a FEComércio, que não é só comércio, gente. É a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Exato. E aí a gente tem nossos braços, tem os braços sociais, que é o SESC e Senac. O turismo está no meio. E a gente não consegue falar de turismo sem falar de serviço, sem falar do comércio. Isso movimenta toda uma cadeia da economia. Então, o spoiler é realmente esse que o Guilherme já falou, que a gente vai tentar levar essa ideia do Guilherme para ir ao encontro de outras regiões do estado. Então vamos tentar ampliar e trazer essa visão pessoal, essa visão humanizada do turismo, do turista, do turismo para dentro, para o quê? Para a gente criar um índice do turismo da própria FEComércio. Para a gente ter realmente, mensurar como que anda o turismo. O turismo está aquecido, está desaquecendo, está aumentando tanto. A gente realmente tem um dado compilado por meio metodológico, realmente a metodologia ela é bem complexa, mas que entrega para o empresário, que entrega para a população uma informação que realmente seja clara e efetiva. Para aí um empresário do comércio, por exemplo, conseguir falar assim, olha, o turismo de Minas Gerais está crescendo, então eu posso investir em determinados produtos. Nos serviços, olha só, o turismo está aquecido, então eu posso investir em determinada coisa. E o pessoal do turismo mesmo, que é muitos bares, restaurantes, hotéis, são N quinais que se compõem a base, mas principalmente isso, e fala assim, eu posso investir, eu posso contratar, eu posso gerar mais emprego, eu posso fazer capacitação, então isso vai gerando toda a economia. Para os empresários que estão começando, a gente já tem pesquisas prontas, a gente tem informações já no nosso site, também tem toda a assessoria do SESC, pode procurar o Guilherme lá no Mercado das Flores, que ele está lá para conversar com vocês, pode me procurar na FEComércio, pode procurar a gente tem as portas abertas, nos liga, manda e-mail, vão conversar, porque a gente tem informações, que a gente está batendo aqui, é muito dado, mas a gente tenta, pelo menos, condensar isso, explicar, analisar e aproximar o empresário, aproximar a população dessa realidade que é muito boa. Eu vou complementar. Não, pode ficar à vontade. Só para complementar uma coisinha, a gente está falando também, né, do SESC Mercado das Flores como, se eu não me engano, talvez o primeiro centro de atendimento ao turista do sistema, né, que a gente tem atuante no Brasil. E é muito importante a gente frisar como que a gente pode pensar um CAT, né, que é um Centro de Atendimento ao Turista, como eu acabei de falar, em um lugar de pesquisa também, né? Então, a gente geralmente pensa os CATs como aquela fatídica imagem da pessoa que vai te dar uma dica de onde almoçar ou onde ir para tal lugar e tudo mais, ou às vezes nem isso, né? Às vezes a gente tem uma precariedade nesse sentido, mas os CATs eles são essenciais, porque é a porta de entrada para o turista em cada território, e é muito interessante pensar em como a gente tem um CAT do sistema atuando com uma pesquisa ativa que pode dar resultados para a gente, pode dar resultado para o próprio estado, e aí isso provoca, a gente pode provocar também, né, em outras talvez até regionais, essa ideia de um centro de atendimento ao turista. A gente está falando de Minas Gerais, Belo Horizonte, mas a gente sabe que existem outras capitais que o turismo também roda e gira bastante. Então é um CAT que eu acho que traz uma inovação nesse sentido, e eu bato na tecla desde o início que eu entrei e fui trabalhar no CAT, eu sempre bato nessa tecla de que ali é um espaço super rico e potente para um campo de pesquisa, sabe? Então, e ele é um reflexo, né, da nossa gestão também, que está muito focada em desenvolver Exatamente. mesmo, e humanizar também, né? São duas palavras que vocês falaram muito bem, e o que eu queria complementar a Gabi também, né, falando nessa questão, nós estamos aqui com uma equipe que está trabalhando no dia a dia,
E aí, a minha dica para o empresário, né? Tô falando aqui, que hoje eu estou no papel de entrevistador e um pouquinho entrevistado. Oi, tudo bem? 1001 utilidades. Eu sou Milena, 1001 utilidades. Que eu falo, que eu acho que é muito importante as pessoas entenderem, para a gente passar essa mensagem muito bem, muito bonita, muito obrigada, né? Por vocês terem vindo dispor esse tempo para a gente aqui, é que nós somos equipes pequenas, né? Assim, a gente tem uma equipe muito grande no sistema, nós temos vários colaboradores, tem os nossos colegas que estão aqui gravando a gente, que estão contribuindo, e a gente trabalha muito integrado, e isso é uma coisa que a gente aprendeu muito, né, nos últimos anos, a trabalhar a integração, mas que para os empresários não se amedrontarem e não ficarem com medo, nem os gestores, de fazerem pequenos passos, como o Guilherme falou. A gente sempre brinca sobre isso internamente, até uma piada nossa como equipe mesmo, que primeiro a gente tem que fazer, depois a gente vai melhorando. Então, a gente tem que começar, o empresário tem que começar a olhar para isso, ele precisa entender, ele precisa buscar a nossa ajuda, porque a gente está lá, tem profissionais incríveis fazendo essa tradução para o negócio dele. Então, ele precisa começar a entender, incorporar isso no dia a dia, trazer isso para dentro do coraçãozinho dele, de pensar. E essas ideias que a gente tem aqui, porque quando a gente fala, parece que é um negócio mega assim, nossa, fez ali com... Tem um orçamento gigantesco, uma equipe enorme, muito fácil eles falarem. Não tem, gente. Falando na real aqui, nós temos uma equipe excelente, nós temos profissionais maravilhosos trabalhando, mas nós somos pessoas que buscaram informação e que buscaram criar iniciativas para resolver o problema do nosso empresariado, da nossa população, que é o que a gente faz no nosso dia a dia. É uma coisa que a gente sempre traz aqui no iCast. No primeiro episódio que a gente teve lá com a nossa gestora do mercado também, com a Nicole, e com o Puyat, que é do Senac, a gente trouxe essa perspectiva de que nós estamos aqui trabalhando para isso. E eu quero deixar essa mensagem: empresário, nos procure. Venha conversar conosco, a gente está aqui para ajudar, nós temos boas ideias, a gente tem boas referências, tem bons profissionais para virem, como esses dois aqui que estão na minha frente, né? Para virem aqui, para a gente abrir as portas para aumentar. E falando dos spoilers, né? Que agora a gente está nos spoilers, a nossa vontade a minha vontade também, vocês sabem, é trazer isso para uma perspectiva maior, falar de governança dentro do Descubra Minas. Sim. Exige dados, é uma consultoria de dados, a gente sempre bebe, né, em fontes de dados. Por quê? Profissionalizar o nosso trabalho, profissionalizar o turismo no estado, ele vai passar pela capacitação, ele vai passar pela gestão de dados, ele tem uma inteligência de mercado. E nesse episódio eu não falei do Vai Turismo, porque eu queria dar o coisa, mas tem um spoiler do Vai Turismo, que também é um painel de inteligência turística, então, que é da CNC. Então, a gente está alinhado ali naquela nossa siglazinha ali de assinatura também, né? Nossa assinatura do sistema, nesse sentido, de que a gente está caminhando integrado para isso, e eu fico muito feliz de vocês terem vindo. Se vocês tiverem mais alguma consideração, fiquem à vontade. Agora a gente está partindo para o nosso final de episódio. Muito obrigada. Eu só queria agradecer, a conversa foi ótima, é muito bom a gente poder falar do nosso trabalho, é muito bom falar de coisa boa, nem sempre economista tem a oportunidade de falar de coisa boa, então eu fico mencionado. Eu gostaria muito mesmo de agradecer a oportunidade, deixar as portas abertas. Entra lá no nosso site, confere, tem meu número lá, tem meu e-mail, tem o endereço da FEComércio, pode chegar pessoalmente, pode ligar, pode mandar e-mail, pode me ver na rua e me chamar, realmente fique à vontade. Perfeito, eu também queria agradecer muito o convite, eu estou um pouco nervoso de participar talvez de um dos primeiros podcasts, mas eu também faço o convite a todos que estão assistindo, todos e todas. A gente é uma unidade localizada na Avenida Afonso Pena, 1055, ali na esquina da Rua da Bahia. E nós funcionamos literalmente todos os dias, incluindo no feriado. Então, durante a semana, a gente está aberto de 9 às 7. A gente abre aos finais de semana e feriado de 8 às 4. E é isso. A unidade está de portas abertas ao morador da cidade, ao turista, a quem deseja conhecer. E é uma unidade de atendimento ao turista bem bonita, né? Acho que vocês tiveram a oportunidade de visitar a gente. Toda adornada em flores, fazendo homenagem ao Mercado das Flores. E é muito acolhedora também, muito confortável. Então, fico o convite a todos e todas que estão assistindo a gente. Vai lá para você ser entrevistado e entrar na nossa pesquisa. Por favor. Gente, obrigada mais uma vez. Esse foi mais um episódio do nosso iCast, nosso podcast do Descubra Minas.
Hoje a gente falou um pouco sobre essa gestão de dados, sobre como a gente está trabalhando isso dentro do sistema para o empresário, para a população, trazendo essas inovações que a gente está aqui no nosso dia a dia. Convido a todos vocês a conhecerem as documentações do Observatório. O nosso link vai estar na descrição aqui desse episódio também. E nos acompanhem para saber como que vocês podem evoluir, incorporar e como que a gente pode trabalhar junto para trazer o turismo de Minas Gerais para um patamar ainda melhor, ainda mais acolhedor e ainda mais humanizado, que eu acho que é a palavra que a gente está usando aqui. Muito obrigada, até a próxima.